Hoje vamos mergulhar na vida e no legado impressionante de um dos maiores gigantes da história, ninguém menos que Júlio César. Mesmo 2000 anos após sua morte, Júlio César ainda é o maior ícone de ambição e poder absoluto. Seu nome virou sinônimo de imperador, como Kaiser ou Tsar, e seu legado ecoou por séculos em vários continentes, mas por quê? Porque César possuía algo mais raro que brilhantismo militar ou astúcia política. Ele percebeu que a orgulhosa República de Roma desmoronava e teve a visão de substituí-la por algo que duraria séculos. Ele conquistou territórios e o tempo. Com suas conquistas, reformas e determinação, ultrapassou a condição humana para se tornar divino. Em um mundo onde líderes mudam como ondas, César é um raro lembrete. Algumas pessoas não só escrevem, mas se tornam a história. Venha comigo conhecer a vida de Júlio César. Sente-se e seja bem-vindo ao acampamento da história. Olá pessoal, bem-vindos ao acampamento da história. Sou Mark Gagnon e obrigado por estarem aqui na minha tenda. Semanalmente, exploramos histórias interessantes, fascinantes e controversas de todo o mundo e de todas as épocas. É isso mesmo, as pessoas mais malucas da história, os eventos mais insanos, tudo isso e muito mais é discutido bem aqui nesta tenda. Como sempre, estou acompanhado do meu querido amigo Christos. E aí, cara, como vai? Tudo certo? Então, vamos falar sobre esse homem. Júlio César, você provavelmente já ouviu o nome Et tu, Brutus. Ele foi traído, mas é errado achar que o legado de César acabou aí, ou que isso é tudo pelo que você o conhece. Bem, prepare-se, pense de novo. Ele foi estudado por acadêmicos, pelo próprio Shakespeare. Quero dizer, todo mundo ao longo do tempo quer saber sobre o homem e o mito. Então, por onde começamos? Que tal Roma, cerca de um século antes do nascimento de Jesus? E é o coração do maior império que o mundo já conhecera até aquele momento. E ainda assim estava apodrecendo por dentro. Quero dizer, a corrupção era desenfreada, os políticos basicamente compravam seus cargos. Os soldados juram lealdade não a Roma, mas a qualquer sujeito rico que consiga, sabe, dar algum dinheiro para eles. E isso agora está criando um clima em que as pessoas estão irritadas. E então, nesse caos, entra um jovem chamado Júlio César. Ele é ambicioso, carismático e talvez acima de tudo perigoso, e ele está prestes a reescrever todo o destino de Roma. Agora, Roma tinha tanta decadência interna que praticamente criou espaço para alguém como Júlio César aparecer. O sistema quase pedia por um líder forte, certo? Quase esperando por alguém poderoso o suficiente para remodelá-lo e talvez alguém implacável o bastante para realmente ter coragem de fazer isso. Então vamos começar basicamente discutindo essa história de como a fome implacável de poder de um homem destruiu essa república de 500 anos e forjou um império com um imperador de verdade, cujo legado perduraria pelos próximos 1000 anos. É essa saga insana de triunfos militares e manobras políticas, manobras e até traição de alguns dos seus amigos mais próximos. E um vício totalmente consumista por poder. Isso no final custou a vida de César. Agora, Júlio, esse cara ele não nasceu pobre, mas também não estava nadando em ouro, certo? A família dele gostava de se gabar dizendo que eram descendentes nada menos do que da deusa Vênus em pessoa. Meio ousado afirmar isso, né? Mas quando César tinha 18 anos, esse sangue divino quase não importava, porque ele quase morreu antes mesmo de sua história começar. Desde jovem, esse homem, conhecido formalmente como Caio Júlio César, tinha gosto pelo risco. Com apenas 16 anos, ele conseguiu o cargo de Flamendiales. Esse é o sumo sacerdote de Júpiter em Roma, um dos cargos mais prestigiados da cidade. Esse tipo de nomeação podia garantir o futuro de um homem para sempre. Mas havia um porém. O cargo vinha com regras sufocantes. Ele não podia sair de Roma, não podia olhar para um cadáver e não podia tocar em ferro. Então, para um garoto com grandes ambições, esse título não era exatamente uma vantagem. Era mais como algemas de ouro, certo? E então veio Sula, esse ditador implacável com gosto por derramamento de sangue político. Imagine, tipo um Stalin, mas com espadas na Roma antiga. Agora Sula mantinha as proscriptions. Era basicamente uma lista pública de pessoas que ele queria apagar da história. E quando seu nome aparecia, sua expectativa de vida podia ser medida em apenas algumas horas. Agora, o nome de César entrou na lista. Por quê? Porque a família dele tinha ligações com os inimigos jurados de Sula. Isso já era suficiente, da noite para o dia. Esse cara, Sula, basicamente tirou dele o sacerdócio, a herança e até o dote da esposa. E num só golpe, esse jovem sacerdote virou um fugitivo sem um tostão. A maioria dos adolescentes nessa situação fugiria para as sombras ou deixaria Roma, indo para outra cidade e se escondendo.
Mas não César, ele foi direto até os apoiadores de Sulla. Esses caras eram homens duros, calejados, que ganhavam a vida matando gente, e ele conseguiu escapar da execução só na conversa, sem subornos. Ele não tinha dinheiro, não tinha armas, não tinha nada, só puro charme e uma persuasão afiada como uma lâmina. E no final, Sulla cedeu, mas não sem antes dar um aviso aos seus aliados. Ele disse: cuidado com aquele garoto, agora há muitos Mários dentro dele. Mário, é claro, era o maior inimigo de Sulla, e Sulla, ao que parece, estava morto, certo em estar preocupado, não é? Esse contato com a morte e, você sabe, uma espécie de perseguição política marcou profundamente uma lição na mente de César na Roma de sua época. Regras importam menos que relacionamentos. Se você conhece as pessoas certas e é ousado, pode sair de qualquer situação agora. Se você quer um retrato da personalidade de César, é essa história. Quando tinha cerca de 20 anos, César viajava para a Grécia para estudar oratória. Algo respeitável, acadêmico, típico de jovem rico. Mas então piratas, sim, piratas de verdade, capturaram o navio dele e exigiram 20 talentos de prata. Talento, de novo, é só uma medida de prata. E eles queriam isso como resgate dele. Agora, isso dá mais ou menos $1 milhão no dinheiro de hoje. A reação de César, ele riu na cara deles. 20 talentos. Você está brincando de novo? Ele é italiano, eu valho uns 50. É isso que ele faz. Ei, do que você fala, né? E ele fica insultado porque estão realmente subestimando o valor dele, e exige que eles aumentem o preço. Então lá está ele, prisioneiro dos piratas há mais de um mês. Mas César, ele não chorou por causa disso, sabe? Ele não reclamou. Ele agiu como um convidado de honra. Ele fazia piadas com eles, contava histórias. Ele participava dos jogos deles. Quando queria tirar uma soneca, ele realmente mandava eles ficarem quietos. Dizia: tá bom, pessoal, estou tentando dormir. E tudo isso com a maior seriedade. Ele disse para eles que voltaria, que caçaria cada um deles e que crucificaria todos até o último. E eles riram dele. Os piratas ficaram tipo: quem diabos é esse garoto? Com certeza, esse cara só pode estar brincando, né? Ele não estava. Os companheiros reúnem o dinheiro do resgate e ele é libertado na hora. E o que ele faz? Ele vai e consegue alguns navios com as autoridades locais, caça os mesmos piratas, captura todos eles. E o que ele faz? Júlio César, homem de palavra, mandou crucificar cada um deles, mas por misericórdia ordenou cortar suas gargantas antes para uma morte mais rápida. Esse é Júlio César. Se existe alguma história que possa resumir quem esse cara era, ele é carismático, incrivelmente confiante e implacável quando se trata de cumprir uma promessa. Mas as ambições de César eram grandes demais para só caçar piratas. Logo, ele voltou-se para o jogo mais perigoso, a política. Subir na hierarquia da política romana não é fácil, mas César fazia parecer algo bem simples. Quero dizer, ele tinha um dom para fazer as pessoas gostarem dele. Ele lembrava nomes de homens importantes, suas esposas, filhos e servos, além de detalhes que faziam todos se sentirem notados. Ele dava festas, pagava suas dívidas prontamente e basicamente fazia todo mundo se sentir um pouco em dívida com ele em troca, certo? Se você conhecesse Júlio César, provavelmente gostaria de ajudá-lo. Ele vai e consegue um diploma de direito. Sim, ele se torna advogado e, como jovem advogado, começa a aparecer nas manchetes. Sério, apenas processando governadores corruptos por roubar das províncias, e ele está ganhando casos, e está ganhando uma reputação de ser um homem justo que valoriza a integridade, mas também percebe algo perturbador. Esses governadores não eram punidos pela corrupção, mas por não dividirem seus ganhos com as pessoas certas em Roma. O período dele como oficial militar júnior revela ainda mais verdades. Comandantes romanos não enriqueciam apenas com salário ou honra. Eles faziam isso saqueando completamente as terras conquistadas e basicamente pilhando o povo que estavam conquistando e levando seus tesouros. E também escravos, mulheres e outros bens valiosos. Levavam tudo para Roma, junto com discursos sobre a virtude romana e missões para tornar povos vizinhos mais romanos. Tudo isso é falso, besteira, certo? Eles só queriam saquear e enriquecer. Para muitos jovens aristocratas, isso era um segredo aberto, mas César não só percebeu, como estudou isso. Ele estava traçando o verdadeiro plano de como o poder funcionava em Roma. Não aquele que você sabe é bonito, esculpido em mármore, que todo o povo comum vê, mas o verdadeiro. A verdadeira forma como o poder funciona através de subornos, roubos, favores e manobras políticas. Então, com todo o seu charme e seu jeito, ele conseguia fazer as pessoas gostarem dele. César tinha um grande obstáculo, dinheiro, ou melhor, a falta de dinheiro. Ele estava quebrado, certo? E na política romana, dinheiro não é só algo bom de se ter e que facilita as coisas, é o sangue vital do poder. A política romana é cara.
Se você quisesse ganhar eleições, precisava gastar muito e patrocinar grandes jogos públicos. Tipo, sabe, como você pode imaginar, tipo, um jogo de gladiadores ou algum tipo de corrida de bigas. Basicamente, era preciso subornar os eleitores e influentes certos, além de emprestar grandes quantias a outros políticos, que depois ficavam em dívida com você. E César gastava sem pensar no futuro, hipotecou tudo, acumulou muitas dívidas e era imprudente com o dinheiro. Mas curiosamente, ele era astuto com o casamento, então quando sua primeira esposa morreu jovem, ele fez um movimento surpreendente. Ele se casou com Pompeia, a neta de Sula. Lembra do Sula? Esse é o ditador que basicamente tentou mandar matá-lo, mas ele conseguiu escapar dessa. Isso é um ato brilhante de judô político, certo? Mas então Pompeia se envolve em um escândalo. E César é implacável, não é? Ele não liga se ela é culpada ou inocente. Diz que a esposa de César deve estar acima de suspeitas e a divorcia de novo. Para César, tudo é aparência. Lealdade incondicional é besteira. Ele não acredita e diz: se você está envolvida, não fico do seu lado, você está fora. Traz ela e ele traz a próxima no seu próximo casamento, que é uma mulher chamada Calpurnia, e ela é filha de um senador poderoso. Mais uma vez, não é sobre amor, é algo transacional, é tudo sobre a aliança e consolidar o poder dentro da elite. E na Roma de César, o casamento era apenas mais uma arma no arsenal da ambição. Mesmo casamentos estratégicos não resolviam suas dívidas. César precisava de muito dinheiro e ainda mais do que isso. Ele precisa de um grande movimento como uma jogada de poder de verdade, uma aliança inquebrável, e é aqui que entra Pompeu, o Grande, o general mais celebrado de Roma. Esse homem derrotou inimigos da Espanha no Oriente Médio e eliminou piratas do Mediterrâneo. E Marco Licínio Crasso, provavelmente o homem mais rico do mundo. Esse era um magnata que construiu sua fortuna através de propriedades, comércio de escravos e empréstimos a taxas de juros absurdas. Esses dois homens eram rivais. Certo, eles não confiavam um no outro. Mas César, com sua habilidade de bajular e dizer as coisas certas, intermediou uma aliança secreta. Pompeu conseguiria concessões de terras para seus veteranos. Crasso obteria leis favorecendo seu império de negócios. E César, ele teria o apoio deles para conquistar o consulado. Esse é o cargo eletivo mais alto de Roma. Para selar o acordo, César casou sua própria filha, Júlia, com Pompeu, esse famoso general. E apesar da grande diferença de idade entre eles, ele concordou com o casamento agora. Os três homens então formaram o que a história chama de primeiro triunvirato. Mas na realidade era menos uma aliança formal e mais como um cartel privado, certo? Basicamente. Três homens passaram a dividir o mundo romano em benefício próprio, certo? Dá para entender como funciona. Há o general militar respeitado pelo povo e Júlio César, talvez o maior político da história, que sabe falar bem e agradar as pessoas. E claro, há Crasso, o magnata rico que possui todo o dinheiro. Os três se unem e formam uma espécie de Illuminati. Quando César chega ao consulado, torna-se oficialmente cônsul. Ele não só contornou as regras, como as ignorou totalmente. Seu cocônsul, um tradicionalista rígido chamado Bíbilo, tentou bloquear a legislação de César com os procedimentos habituais do Senado. A resposta de César foi simplesmente política de rua, um dia no fórum, o lugar onde todos os políticos e o povo se reúnem. Seus apoiadores jogaram uma cesta de lixo de verdade na cabeça de Bíbilo e o expulsaram. Bíbilo ficou humilhado. Ele praticamente se afastou da vida pública pelo resto do ano e passou a emitir proclamações escritas amplamente ignoradas. Logo, Roma brincou dizendo que esses anos deveriam ser lembrados. Não como o consulado de César e Bíbilo, mas como o consulado de Júlio e César. Todos sabiam quem realmente estava no comando e quem de fato estava conduzindo tudo. Então agora, livre de qualquer tipo de oposição ou divisão de poder, César aprovou uma série de reformas populares, redistribuindo terras para cidadãos comuns e criando empregos, e até mesmo reformas agrárias mais formais sobre quem pode receber terras. Ele perdoou dívidas e concedeu cidadania a algumas comunidades, oferecendo soluções reais para problemas reais. Porém, o modo como fez isso foi tão revolucionário quanto as leis. Em vez de passar pelo Senado, César ignorou completamente essa etapa e levou suas propostas diretamente para a Assembleia Popular. Isso era perfeitamente legal segundo a lei romana, só que não era feito, era visto como impróprio ou pouco inteligente politicamente. Durante quase 4 séculos, o Senado guardou o poder, reunindo políticos para tomar decisões coletivas. E César basicamente arrombou o portão. A velha guarda da aristocracia ficou furiosa, mas o que podiam fazer? César tinha o povo, os veteranos de Pompeu e as tropas ao seu lado. E Crasso tinha essa máquina de fazer fortuna e toda a riqueza de que precisava.
E agora, com seu ano como cônsul chegando ao fim, César estava prestes a adquirir algo que o tornaria muito mais perigoso do que qualquer lei ou aliança poderia: seu próprio exército. Leal não apenas a Roma, mas pessoalmente leal a César. Agora, quando César terminou seu mandato como cônsul, ele conseguiu o que parecia ser um próximo passo confortável, certo? Agora, governador da Gália. Essa era uma região vasta que cobre a França, a Bélgica e partes da Alemanha e da Suíça. E no papel era o emprego perfeito, certo? Porque como senador ou governador da Gália, você pode coletar impostos e resolver algumas disputas. Pode haver confronto ou pequena rebelião que você precisa conter. Mas você também pode usar silenciosamente os lucros para ir diminuindo a montanha de dívidas que ele teve que contrair para se tornar cônsul em primeiro lugar. Mas César nunca agia em silêncio. Transformou a Gália no palco da campanha militar mais impressionante que Roma já viu. Nos 8 anos seguintes, ele esteve sempre em movimento, lutando, marchando, construindo e conquistando até dominar uma área maior que a França atual. E César não atacava tribos aleatoriamente, ele tinha um dom para alternar entre defesa e ataque. E tudo começou mesmo com os Helvécios. Agora, os Helvécios eram basicamente uma tribo migratória. Eles tentaram atravessar terras romanas, e César os esmagou de forma tão completa que pôde alegar que estava permanecendo na Gália. Para proteger outras tribos dessas ameaças semelhantes, essas tribos, por sua vez, pediram ajuda contra seus inimigos, o que convenientemente significava conquistar mais território. Você vê o que acontece, cada vitória justifica a próxima. Ele entra, derrota a tribo, diz que está ali para proteger todos, e todos pensam: ah, precisamos de proteção. E esses caras? E ele vai lá e pega esses caras, pega aqueles caras, e está fazendo tudo a pedido do povo da Gália. Agora César estava apenas acumulando terras, e com as terras alguns saques, e o exército mais leal que Roma já tinha visto, e essa lealdade não era por acaso. César lutava junto com seus homens, compartilhava perigos e lembrava seus nomes. Suas qualidades políticas também o faziam um grande estrategista militar. E ele também garantia que todos os seus homens ficassem ricos com o saque. Mais do que isso, ele os respeitava, certo? E entregava vitória após vitória, então todos estavam felizes. E com o tempo, suas legiões deixaram de lutar principalmente por Roma e pelo Senado, e passaram a lutar ferozmente e devotamente por ele, indo além da lealdade. Ele também era simplesmente brilhante em estratégia militar. César não estava apenas vencendo batalhas, ele estava praticamente reescrevendo o que era estratégia militar. Ele construiu uma ponte totalmente funcional sobre o rio Reno em apenas 10 dias, algo que normalmente levaria meses. Ele inventou novas táticas de cerco para capturar cidades supostamente inconquistáveis, quero dizer, rios, montanhas, atravessando terrenos que a maioria das pessoas achava simplesmente impossíveis. César encontrou um jeito, e quando suas campanhas terminaram, César não era apenas o governador da Gália. Ele era o comandante mais temido e celebrado do mundo romano. E lá em Roma, esse tipo de poder fez com que ele tivesse tantos inimigos quanto admiradores. As guerras gálicas chegaram ao seu ponto de ebulição com a ascensão de um homem. E o nome dele é difícil, mas pelo que entendo é Vercingetorix. E esse cara era um líder jovem, destemido e astuto, e fez algo que ninguém tinha conseguido em anos. Ele uniu a maior parte da Gália contra Roma, e César não poderia ter pedido um inimigo melhor, porque esse cara não era imprudente. Vercingetorix era inteligente e recusou lutar contra César em batalha aberta, pois sabia que as legiões romanas os esmagariam. Em vez disso, ele atacou suprimentos e queimou colheitas para tentar matar os romanos de fome. E ele usou essas táticas rápidas, meio brutais, como as de hoje em dia, quase um estilo de guerra de guerrilha, para atacar as tropas de César, e basicamente só para mantê-los desequilibrados. E por um tempo isso funcionou, mas então o confronto final aconteceu em uma fortaleza no topo de uma colina chamada Elésia. Vercingetorix reuniu seu exército apostando que César jamais conseguiria atacar uma cidade fortificada em terreno elevado, mas a resposta de César foi ao mesmo tempo insana e genial. Primeiro, ele ergueu uma muralha ao redor de Elésia para tentar matar os defensores de fome, e depois construiu outra voltada para fora, cercando seu próprio exército. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que uma enorme força de alívio gaulesa estava a caminho. Ele planejava lutar 2 batalhas, contra o inimigo interno e depois contra o externo. Agora, quando o exército de socorro finalmente chegou, estimado em cerca de 60.000 soldados, as legiões de César se viram presas entre 2 fogos. Agora, o que se seguiu foi uma verdadeira aula de disciplina e tática. Os romanos mantiveram a muralha interna contra ataques desesperados desse cara.
Vercingetorix, enquanto repeliam onda após onda de ataques vindos de fora. E contra todas as probabilidades, os homens de César não cederam. A força de alívio desmoronou e Vercingetorix reconheceu que a situação era desesperadora e basicamente se rendeu para salvar seu povo de um massacre iminente. Com isso, a última grande resistência na Gália desmoronou. César mais tarde imortalizaria esses eventos em seus próprios escritos, As Guerras da Gália. Esse antigo memorial militar, basicamente encapsulando o auge dessas grandes táticas militares realizadas nessa época, é escrito em terceira pessoa. Tipo, César fez isso, César fez aquilo, e isso o transformou em, sabe? Em vez de ser uma figura, quase como uma lenda, não era como um homem se gabando das vitórias e tudo mais. Apenas esse conquistador mítico que foi capaz de fazer, sabe? O impensável. Mas agora que a Gália era dele, Roma na verdade estava escapando de suas mãos. E o Senado começava a temer que a próxima campanha de César pudesse ser direcionada a eles. Agora, enquanto César terminava sua conquista da Gália, problemas surgiram. No leste você vê o rei Farnaces II do Ponto, filho do antigo inimigo de Roma, Mitrídates, viu sua chance com Roma. Distraído, ele tentou retomar os territórios perdidos do pai. A resposta de César foi tipicamente dele, não hesitou. Não houve campanha prolongada ou estratégia. Ele simplesmente marchou com suas tropas, como legiões de milhares de homens, centenas e milhares de quilômetros da Gália até a Ásia. Menor basicamente esmagou Farnaces em uma batalha conhecida como Zela, e terminou a guerra em 5 dias. Seu relatório ao Senado veio em apenas 3 palavras. Você provavelmente já ouviu falar delas. Veni, vidi, vici, eu vim, eu vi, eu venci. Quero dizer, que frase, cara. Imagina só conquistar a Gália. De repente você ouve que alguém tenta recuperar terras no Oriente. Você pensa, beleza, vamos pra lá, dar um tapa na cara desse cara e depois contar pro pessoal lá em Roma. Ei, cheguei. Vi o que precisava fazer e conquistei esse lugar. É tipo a frase perfeita do César, né? Sabe, a mensagem é basicamente o que eles fizeram. É rápido, é decisivo e é cheio de estilo, né? Mas também é uma propaganda deliberada. É feita para impressionar os inimigos de Roma e lembrar o povo que César é, desculpa o termo aqui, imbatível, né? As vitórias dele não são só isso. Não são apenas vitórias militares, é lenda, entende? Então, quando as campanhas da Gália de César terminaram, ele tinha se tornado algo que Roma nunca tinha visto antes, talvez nunca na história. Um homem com dinheiro, soldados e popularidade para dominar completamente o Estado. 8 anos de pilhagem deixaram ele realmente rico, ele conseguiu pagar suas dívidas e ainda sobrou um pouco, sabe, para guardar. As legiões dele agora eram veteranas que o adoravam e ficaram ricas fazendo essas conquistas com ele. Eles não tinham lealdade a Roma. Eles pensavam tipo, sabe, Roma é legal, somos romanos, mas a gente gosta mesmo é do César porque ele está do nosso lado. Ele luta com a gente, faz a gente vencer e ainda garante nosso pagamento. Então a reputação dele rivalizava com a dos fundadores míticos da República. Isso deveria assustar seus inimigos políticos. Nesse ponto, ele é imparável, certo? Eles o veem como uma ameaça existencial para a República e ao poder deles. Eles sabiam que ele não podia simplesmente voltar à política romana com esse tipo de exército e esse tipo de prestígio. Então, agora era a hora de detê-lo. O Senado era liderado por radicais como Cato, o jovem, que exigiam que César retornasse a Roma como cidadão. Resumindo, entregue seu comando e enfrente um julgamento por suas ações controversas no consulado. Na política romana, isso é sentença de morte. Sem cargo, ele perderia imunidade, exército e proteção contra rivais que queriam matá-lo ou arruinar sua carreira. César propôs um acordo. Permitam que ele concorra ao consulado novamente. Enquanto liderava o exército só até garantir uma transição pacífica, outros generais já haviam feito acordos parecidos, não é? Ele basicamente está dizendo, olha, eu não confio em vocês, eu não posso entrar nessa situação sem pensar que vocês vão me matar. Então, deixem-me entrar com meu exército e todas as pessoas que me amam. E vamos fazer isso, sabe, com calma e como adultos, certo? E os inimigos dele simplesmente recusaram. Não era uma questão de legalidade, era apenas medo. Eles sabiam que assim que César voltasse para Roma com sua popularidade, riqueza e seus soldados, a velha ordem não sobreviveria. Enquanto isso, Pompeu, que já foi aliado de César, agora estava indo na direção oposta. Veja, Crasso, o cara rico morreu. E isso acabou desestabilizando o equilíbrio do primeiro triunvirato desses 3 homens que governavam. Mas a tragédia chegou ainda mais perto. Júlia, a filha amada de César e esposa de Pompeu, morreu durante o parto. A morte dela basicamente rompeu o laço pessoal que mantinha essa aliança intacta.
Agora Pompeu apoiava o Senado, defendendo o direito público de Roma. Como grande líder militar, recebeu poderes de emergência para enfrentar a ameaça crescente. Para César, a mensagem era clara: volte sem seu exército e seja destruído, ou mantenha seu exército e seja declarado inimigo do Estado. A escolha é sua, certo? Então, entre suicídio político e guerra, o que você acha que César escolhe? Exatamente isso. E agora há um pequeno rio raso no norte da Itália, chamado Rubicão. Você provavelmente já ouviu falar dele, certo? Não é um rio particularmente grande, sabe? Geograficamente ele não impressiona, mas simbolicamente é um dos rios mais importantes. Ele marca a fronteira legal entre a província da Gália de César e a própria Itália, segundo a lei romana. É uma linha que você nunca cruza com um exército. Fazer isso é o ponto sem volta, certo? Se você atravessa o Rubicão com seu exército, não importa quem você seja, você está declarando guerra a Roma e ao povo romano. E o que César faz em um frio dia de janeiro em 49 a.C. César chega a esse rio com uma única legião, a 13ª Legião. E ele para na margem e os homens estão esperando ali, e ele sabe exatamente o que atravessar esse rio significaria. Isso é guerra civil, certo? Quero dizer, esse cara faz parte da infraestrutura política de Roma, e agora ele está entrando nela de forma hostil com seu próprio exército que é leal a ele. Isso é guerra civil e o colapso da ordem política de Roma e morte para todos, seja para os dele ou para seus inimigos. Quem sabe? Agora, o historiador Setônio nos conta isso. César ficou em silêncio por um momento, lutando com o peso de sua escolha, antes de finalmente murmurar as palavras que ecoariam. Por 2000 anos, ele iacta est, a sorte está lançada. Ele esporeu o cavalo para a água. O Rubicão não era apenas um rio naquele dia. Foi nesse momento que César deixou de ser um político, ou apenas um cônsul, ou um cara que estava criando regras. Ele se tornou um revolucionário com o destino em suas mãos, seja o de Roma, o dele próprio, ou talvez de ambos. No papel, a aposta de César parecia louca. Ele tinha cerca de 20.000 homens. Pompeu tem mais tropas, mais dinheiro e o total apoio do Senado romano, mas César entende que números sozinhos não vão decidir a guerra. Guerras muitas vezes são decididas por muito mais coisas, certo? Psicologia, velocidade, surpresa e propaganda. Desde o começo, sua campanha foi uma aula de guerra política. Ele age não como conquistador, mas como libertador. Seus soldados compram suprimentos, civis são protegidos e inimigos capturados são libertados ilesos. Essa clementia, você sabe, o termo clemência, essa misericórdia, choca Roma, onde as guerras civis, historicamente, sempre foram brutais, sangrentas e vingativas. César está chegando quase parecendo, sabe, tipo, ei, esse cara está tentando nos ajudar. Enquanto isso, Pompeu comete um erro crítico, esse passo em falso que definiria todo o conflito. Em vez de defender Roma, Pompeu e o Senado entram em pânico. Eles deixam a cidade e seguem para o sul, tentando se reagrupar e reunir forças no sul ou leste. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Para o público, isso parecia mais pânico do que estratégia. Essa atitude do Senado permite que César entre em Roma, e ao fazê-lo, ele respeita todas as formalidades religiosas e legais. E ele se apresenta não como um usurpador ou um ditador tentando matar todo mundo, mas como um defensor legítimo da república. E a imagem é perfeita. César avança rapidamente, enquanto Pompeu se reorganiza na Grécia, ele marcha para a Espanha e derrota as legiões de Pompeu. Segundo relatos, ele teria brincado dizendo que iria, abre aspas, lutar contra um exército sem general antes de lutar contra um general sem exército. Mais uma vez, frases de efeito do nosso garoto Júlio. O confronto final aconteceu em Farsalos, na Grécia Central, em 48 a.C. O exército de Pompeu superava em número o de César, mas os veteranos de César eram mais rápidos, mais espertos, mais inteligentes, mais disciplinados e mais leais. Eles confiam mais em César do que os homens de Pompeu nele. E no calor da batalha, César prepara uma surpresa, escondendo uma quarta linha de infantaria atrás de sua cavalaria para conter os cavaleiros de Pompeu. E essa tática funciona. Seu exército desmorona. O general Pompeu foge sem nenhum de seus homens, deixando seus soldados para serem massacrados sem ele. E a aposta de César no Rubicão finalmente deu resultado. Ele agora é o mestre indiscutível de Roma. Mas há uma coisa, Pompeu ainda está vivo agora. Pompeu está sendo perseguido, e essa perseguição basicamente o leva até o Egito, Pompeu, que já foi o maior general de Roma.
literalmente alguém que já foi aliado de Júlio César, casado com Júlio César. A filha de César chega buscando refúgio com o jovem faraó Ptolemeu, 13º. Porém, o jovem rei Ptolemeu, ansioso para impressionar César, comete um erro fatal de cálculo. Ele manda matar Pompeu antes mesmo de César chegar. Então, quando César desembarca em Alexandria, os oficiais egípcios lhe apresentam esse presente. Eles mostram a César a cabeça decepada de Pompeu e, em vez de recompensá-los, ele supostamente chora. Foi uma tristeza genuína por esse velho aliado, um membro da família que se tornou rival e depois foi assassinado? Ou é uma atuação magistral para basicamente consolidar sua imagem como esse tipo de vencedor relutante e clemente, um vitorioso misericordioso, certo? Ninguém realmente sabe, e isso é discutido até hoje, mas o que importa é que funciona. Roma ouve essa história e vê César como alguém de honra, e você sabe, alguém com compaixão, e como resultado, o público o ama ainda mais. Mas a política do Egito rapidamente envolve Júlio César. Veja, uma guerra civil está começando a se formar no Egito por causa disso. O jovem Ptolemeu e sua irmã mais velha, Cleópatra, disputam o trono, e César fica do lado dela. E logo essa aliança se torna pessoal, por falta de uma palavra melhor. Eles têm um caso, vivem um romance, e isso escandaliza as classes altas de Roma. Mas estrategicamente é brilhante, veja, o Egito é o reino mais rico do Mediterrâneo. Quero dizer, a quantidade de comida que eles produzem, o grão que eles realmente cultivam, é vital para alimentar a população de Roma. E basicamente, ao garantir o trono de Cleópatra, por assim dizer, César garante a riqueza do Egito e, com isso, sua própria invencibilidade. Desse relacionamento nasce um filho chamado Cesarião. Você deve estar pensando, isso tem relação com cesariana, tipo parto? Na verdade, não exatamente. O termo provavelmente vem da mesma raiz latina que significa cortar, origem desse termo atualmente. César nunca o nomeia formalmente como herdeiro, mas na opinião pública. Essa ligação entre o governante de Roma e a rainha do Egito se torna um ponto de tensão política. Agora Pompeu está morto, o Egito está assegurado, Cleópatra derrotada, outros focos de resistência agora são eliminados. César finalmente retorna a Roma. E ele não é apenas um general vitorioso, ele é o mestre incontestável do mundo mediterrâneo. Agora ele enfrenta um problema que nenhuma legião pode resolver. Como governar um império que é grande demais para o seu sistema republicano decadente? É tudo tão amplo e tem tanta gente como você, mesmo burocraticamente, como faz tudo isso funcionar? Esse império romano é imenso. É possível ter uma república sustentável? A resposta dele é concentrar o poder nas próprias mãos enquanto mantém essa fachada de tradição, certo? Quero dizer, é uma ideia interessante. Ele assume o título de ditador, um cargo legítimo romano, que normalmente é usado em situações de emergência, mas ele mantém esse título muito além do limite de emergência de 6 meses. Em suas mãos, o cargo se torna algo totalmente novo. Ele fez com que fosse nomeado ditador repetidamente por 10 anos e finalmente ditador perpétuo, que é, você sabe, ditador perpétuo, o ditador vitalício. Vindo dessa palavra de raiz que significa declarar, é uma posição declarativa, meio autoritária. Eu sou aquele que tem todo o poder. Está consolidado em mim, e ele usa seus poderes para implementar grandes reformas. Quero dizer, ele conserta os notoriamente caóticos calendários romanos com o calendário juliano, um sistema tão preciso que ainda usamos uma versão dele até hoje. Ele lança grandes projetos de construção e emprega milhares de pessoas. Ele concede cidadania romana a pessoas da Gália e Espanha, tornando antigos inimigos cidadãos romanos. Mas com o poder vem muitos problemas. César passa a aceitar honrarias próximas da realeza, mas lembre-se, os romanos eram uma república e rejeitavam a ideia de um rei. Eles já deixaram a Roma monárquica para trás. Mas agora ele tem uma cadeira dourada no Senado, estátuas entre os deuses, e a arte de César começa a se assemelhar aos próprios deuses que eles adoram. E agora ele usa essa túnica triunfal sempre que quiser. E para as pessoas que haviam expulsado seu último rei 5 séculos antes, isso parece o fantasma da monarquia voltando, mas isso não vai ser uma monarquia. Isso vai ser algo completamente diferente e ainda mais louco. Ele dissolve seus guarda-costas pessoais. Quero dizer, César durante toda essa campanha militar teve proteção pessoal, pessoas que estavam protegendo ele. Porque obviamente você sabe, ele está em guerra, e seja por confiança ou por aceitar que nenhum guarda pode realmente protegê-lo, ele os dispensa. E sua saúde, também nesse período, começa a fraquejar.
Dizem que ele tem crises epilépticas cada vez mais frequentes e está ficando supersticioso, lendo presságios e consultando videntes e cartomantes. E talvez o mais perigoso de tudo, ele perdoou homens que lutaram ferozmente contra ele na Guerra Civil, homens como Brutus e Cássio, e até os recebeu de volta no Senado. Parece nobre, é quase divino, mas os homens que ele perdoou têm boa memória. E eles podem sorrir no Senado, mas no fundo estão furiosos. As figuras centrais eram dois senadores respeitados, Marcus Brutus e Caio Cássio, que se encontravam em conversas sussurradas, meio que à margem. E Brutus não era um político comum. Ele era descendente de um homem, Lúcio Júnior Brutus, que 5 séculos antes ajudou a derrubar o último rei de Roma, Tarquínio Soberbo. Agora imagine isso, ok? Esse cara Brutus é literalmente descendente de Lúcio Júnior Brutus, que derrubou o rei. Agora esse legado pesa sobre ele e ele está pensando nisso. E ele sentiu um dever pessoal de defender a república dessa tirania, de uma pessoa que chega se declarando ditador vitalício. E Cássio era esse comandante endurecido pela batalha e trouxe o tipo de habilidade prática e fria necessária para um plano tão perigoso. Quero dizer, parece quase profético, parece loucura demais para ser real, mas é. Esses caras não eram necessariamente, radicais malucos. Eles se viam como patriotas em suas próprias mentes. Matar César não é assassinato, é a última defesa desesperada da república para não se tornar uma monarquia ou um império com um imperador que é literalmente um deus. Eles não estão sozinhos. Com o plano formado, mais de 60 senadores já participam. O ponto de ruptura ocorre com a notícia da nova campanha de César. Ele planeja deixar Roma por 3 anos para conquistar a Pártia, vingar a humilhante derrota de Crácio e retornar com ainda mais glória. Para os conspiradores, o significado é claro. Se César partir como governante da República, ele retornará como um rei-deus que jamais poderá ser desafiado, nunca. Apesar do planejamento, cometem um erro. Sabem matar César, mas não planejam o que fazer depois. Isso acontece porque eles acham que a República voltará ao normal e tudo ficará como antes. Como se as últimas décadas de guerra civil, caos político e as reformas radicais dele nunca tivessem acontecido. E isso nos leva aos Idos de Março, outro termo que você provavelmente já ouviu. Isso é 15 de março de 44 a.C. e é um dia que lembramos simplesmente como os Idos de Março. O palco escolhido para o assassinato está carregado de simbolismo intenso. O Teatro de Pompeu, o próprio local que leva o nome daquele que foi amigo de César e depois se tornou seu maior rival, e onde a estátua de Pompeu assistirá ao assassinato. A manhã está carregada de presságios. Calpurnia, esposa de César na época, acorda apavorada após sonhar com o assassinato dele e implora para que ele não vá. Sacerdotes estão realizando sacrifícios e encontram sinais estranhos. Um deles relatou que sacrificaram um animal sem coração. Isso é um aviso terrível, mesmo pelos padrões romanos. E em algum lugar na multidão agitada a caminho da reunião, um homem tenta entregar a Júlio César uma nota revelando toda a conspiração, mas ela nunca chega de fato até César. Os avisos são ignorados e Júlio César entra no Senado sem nenhum guarda-costas, e os conspiradores se aproximam sob o pretexto de apresentar uma petição. Ao sinal, Tílio Cimber agarra a toga de César e então Casca ataca primeiro. A reação de César é resistência. Ele revida com sua única arma, o estilete de escrita, como se fosse uma caneta. Mas é inútil. Lâminas vêm de todas as direções. E então, em meio ao caos, ele vê um rosto familiar, Bruto. E segundo a lenda, é nesse momento que ele para de lutar. A frase, "E tu, Bruto?", tenha sido realmente dita ou não, passou a simbolizar o peso esmagador da traição. César desaba aos pés da estátua de Pompeu. Esfaqueado 23 vezes, o sangue se acumula aos pés da imagem de seu rival derrotado, bem em frente a essa estátua de Pompeu. Os conspiradores levantam as adagas, clamando por liberdade e república. Mas a Câmara do Senado já está esvaziando, senadores apavorados estão fugindo, e nas ruas fora de Roma há silêncio e incerteza sobre o que vem a seguir. E no momento em que César cai, os conspiradores acham que salvaram a República, mas não poderiam estar mais enganados. Roma não explode em celebração como eles pensavam. Ela mergulha no caos. A notícia do assassinato se espalha por todos os cantos de Roma, mas ninguém sabe o que vai acontecer em seguida. César verá seus aliados como próximos alvos? Isso pode iniciar nova guerra civil? Lojas fecham às pressas, pessoas deixam a cidade, portas são trancadas, famílias se barricam em casa e o medo domina a cidade.
Os conspiradores esperavam ser aplaudidos, mas agora estão presos na casa do Senado, com medo de sair e enfrentar os cidadãos. César não era um tirano, ele era o campeão deles. Ele era o cara bom, chegou e consertou tudo, fez com que as pessoas recebessem seus pagamentos. Ele conquistou mais terras, trouxe grãos do Egito, ele era o campeão deles, e matá-lo foi um ataque ao povo romano. Marco Antônio, tenente de confiança de César, fugiu temendo pela vida, mas logo viu uma oportunidade no funeral de César. Ele faz o discurso que Shakespeare mais tarde imortalizou, uma verdadeira aula de persuasão. Ele mostra ao povo o testamento de César. Ele deixa seus jardins para o povo de Roma e dinheiro para cada cidadão. E então a tristeza se transforma em fúria. Assassinos não são heróis, mas vilões. Olhem para César, o cara mais legal que ajudou todos, e esses assassinos o tiraram de nós. E então vem a verdadeira reviravolta. César nomeou seu sobrinho neto de 18 anos, Otávio, como seu herdeiro e filho adotivo. O garoto é jovem, inexperiente, sem exército, mas ele tem algo ainda mais perigoso. Ele tem o mesmo instinto político afiado como uma navalha e uma vontade insana de governar. Então, a partir daqui, Roma mergulha em 13 anos brutais de guerra civil. Os herdeiros de César contra seus assassinos e generais ambiciosos lutando entre si. A república que Brutus e Cássio tentaram salvar se foi para sempre, e em seu lugar surge um império, que vai governar pelos próximos 1000 anos. Então, quem foi Júlio César, certo? Um tirano implacável que esmagou a liberdade romana e tirou o funcionamento geral desta república? Ou ele foi um reformador visionário que criou um sistema forte para governar o Mediterrâneo e controlar vários povos diferentes? E a verdade é que ele foi ambos, certo? Claro, Júlio César quebrou, sabe, todas essas tradições antigas e ele distorceu as leis da república. E, sabe, ele estava mudando a forma como a política, a estrutura política realmente funcionava em Roma, mas também a república já estava apodrecendo muito antes dele aparecer. Ela foi destruída pela corrupção, guerras civis e gastos excessivos. Tentar governar um império com política de cidade-estado não funcionava. O gênio de César foi perceber que o antigo sistema não podia sobreviver, ou que ele não queria que sobrevivesse ou reformá-lo, e tentou substituí-lo, além de suas reformas, como o calendário juliano, cidadania para estrangeiros, projetos de trabalho e alívio de dívidas, questões reais que outros políticos eram corruptos demais para resolver. Mas aí tem o lado sombrio, certo? César acreditava que só ele podia consertar Roma, e isso certamente o isolou, transformando-o justamente no tipo de autocrata que a república foi criada, fundamentalmente para impedir. O homem que começou como campeão do povo acabou cercado de inimigos no Senado, e sua vida meio que provou essa verdade perigosa, não é? As instituições democráticas são frágeis, e elas desmoronam rapidamente quando alguém decide que as regras não se aplicam mais a ele. E essa república tinha durado 500 anos e um homem com brilhantismo militar, astúcia política e muita ambição a derrubou. Quero dizer, o próprio nome dele, como eu disse, é o título. Em várias culturas, Kaiser e Czar vem desse homem, Júlio César. E a história dele é um alerta gravado na história sobre como a promessa de uma liderança forte pode inspirar muitos e potencialmente destruir aqueles que realmente a alcançam. Então, esse garoto que mal escapou da purga de Sula se tornou o homem cuja morte selou o destino da república. O general que conquistou a Gália deu aos futuros imperadores a ferramenta para dominar o mundo conhecido, mas também foi morto justamente pelas pessoas em quem confiava. E essa é a maior ironia de César. Ele é um dos fracassos mais bem-sucedidos da história, de certa forma, não é? Ele dizia servir a república, mas acabou substituindo-a para sempre. E no final, ele conseguiu exatamente o que queria, a imortalidade, só que não da forma que ele jamais imaginou. E isso, senhoras e senhores, é a vida de Júlio César. Quero dizer, realmente um cara fascinante. Sério, que sujeito impressionante. Ele ficou com Cleópatra, conquistou a Gália, voltou, cruzou o Rubicão, derrotou Pompeu, um amigo que depois virou inimigo. Quero dizer, o cara fez de tudo. E que história fascinante. Também é uma ideia interessante, né? O que é melhor para o povo? É o que o povo quer? É o que eles acham que querem? É um bom ditador que é bondoso? Ou isso cria um precedente perigoso? Você pensa nos Estados Unidos, certo? Somos uma república. As pessoas votam, temos governadores e senadores que cuidam de nós. Mesmo que tivéssemos um grande monarca que chegasse e todo mundo gostasse dele, eu não gostaria de uma monarquia. Então, de certa forma, você meio que acaba ficando do lado de Brutus, que matou esse cara, para de certa forma criar, preservar a ordem política. Eles não pensaram em um plano B. Matam ele, mas não dizem como reformar o Senado ou como as coisas funcionarão.
Acho que talvez a maior lição aqui seja: se você tem uma república, não pode cair na corrupção e na manipulação. Porque no fim das contas foi isso que preparou o terreno para que o povo quisesse alguém como Júlio César, sabe? Tipo, ao desvalorizar o que a república realmente significava, e sendo tão corruptos que as necessidades do povo não eram atendidas, as pessoas passavam fome, eram sobrecarregadas de impostos e simplesmente eram oprimidas pelo governo. Então eles disseram: quer saber? Dane-se o governo, vamos aceitar qualquer outra coisa que vocês tenham. E aí aparece um grande rei que simplesmente usurpa tudo e transforma aquilo numa ditadura. E assim fica pelos próximos, sei lá, quantos séculos. Acho que essa é a lição mais importante. Se você está governando uma república, precisa cuidar do povo. Você não pode perder de vista o propósito da república, que é ajudar as pessoas que você foi designado para governar. É um trabalho difícil, mas alguém precisa fazê-lo. Cristos, o que acha? O que você acha, César? Melhor governante ou melhor salada? Eu diria melhor corte de cabelo. Certo. Um salve para todos os meus mexicanos que estão ouvindo. Acho que ele é melhor. E de onde é a salada Kaiser? Pode descobrir rápido? Acho que pelo que me lembro é porque Júlio César não gostava de tomates. Não tem como isso ser verdade. Eu me recuso a acreditar nisso. Você acabou de inventar isso? Ou até mesmo isso? Já ouvi isso antes. Impossível, cara. Deve ser coisa do Cassino do César ou algo assim. Não tem como isso ser o que é. A gente conseguiu alguma coisa. Foi inventada em Tijuana, no México, em 1924 pelo restaurador ítalo-americano César Gardini. Foi inventada por César Gardini. Veja, os mexicanos são os verdadeiros Césares, entende? Eles têm o corte e a salada César. Os italianos são os únicos que têm um César, sabe? Júlio, ou sei lá. Além disso, se alguém quiser saber mais sobre esse tipo de coisa, tivemos uma entrevista com Ricardo Teverson no canal principal. Sim, vamos colocar o link na descrição. E também o Dr. Manning, nosso bom amigo, Dr. Joe Manning. Temos vários episódios sobre história helenística, romana e grega. Confira os links na descrição abaixo. Obrigado por acompanharem mais um episódio do History Camp. Novamente tento entender tudo o que já aconteceu para, quem sabe, compreender o que ainda vai acontecer. Então venha comigo nessa jornada, aperte o botão de inscrever-se e a gente se vê na semana que vem para mais um episódio empolgante sobre história. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês no futuro para falar sobre o passado. Paz.